Hoje nós vamos começar o nosso podcast Vozes e Vertentes Jurídicas com o Dr. Matheus Rocha. Doutora Marcela Leopoldino, especialista em direito bancário, que inclusive é o assunto que nós iremos tratar hoje. Um assunto rotineiro, cotidiano da vida das pessoas e as pessoas que são consideradas super endividadas. O que é o direito bancário? O direito bancário está presente na nossa vida a todo momento. Qualquer relação hoje, um mero Pix que seja feito, uma contratação de empréstimo, ou mesmo as relações entre pessoas na assinatura de contratos no geral, compra e venda de todo tipo de coisa, permeia o direito bancário. E isso faz com que as pessoas tenham um certo receio de adentrar no judiciário. As demandas são complexas, recheadas de cláusulas preparadas pelos bancos, pelas instituições financeiras no geral, que trazem uma certa dificuldade de compreensão na leitura dos contratos e principalmente no entendimento daquilo que está sendo contratado. Não, com toda certeza. Inclusive, assim, eu não sou especialista de direito bancário, é uma área que é bem complexa, porque assim, se eu não tenho o entendimento do que é o direito bancário, como funcionam esses contratos, tem certas cláusulas que a gente não sabe o que é legal, o que não é, o que é abusivo e o que não é. Como que a gente descobre a cláusula que está abusiva e a cláusula que não está abusiva na hora de pegar um contrato para analisar? Seu questionamento é muito importante, doutor Matheus. Muitos advogados atuam por nichos, como a gente sabe. E os advogados que não atuam especificamente na área bancária, eles não estão acostumados com as telas sistêmicas que o banco fornece na compreensão daquilo que é contratado. Que inclusive é um caos, né? Sim, Olhar para aquelas telas eu fico assim apavorado. eu imagino que sim. São muitas nomenclaturas difíceis de ser entendidas porque não fazem parte do cotidiano, nem da advocacia, muito menos do consumidor. E é nesse momento que as pessoas contratam, dentro dos seus afãs, das necessidades do cotidiano, contratam um empréstimo sem saber exatamente o que estão assinando. Além das pessoas assinarem contratos sem saber o que estão fazendo, por muitas vezes elas estão caindo nessas soluções mágicas que são vendidas, principalmente pelas redes sociais, de venha comigo com a minha empresa e na minha empresa você vai conseguir reduzir em 100% a sua taxa de juros, mas no final das contas o processo não anda, o processo é improcedente e não vai para frente. Por que isso acontece? Essas empresas elas são formadas por profissionais qualificados, essas empresas elas sabem analisar o contrato. O que você vê na sua experiência quando isso chega para você? Nós temos diversos casos de consumidores com reclamações sobre essas empresas. Na verdade, se trata de questão administrativa. Eles atuam basicamente encaminhando e-mails e notificações extrajudiciais por correio, na tentativa do banco fornecer algum tipo de desconto, redução, muitas vezes até na devolução do seguro prestamista. Hum. Aquele seguro que já foi muito debatido no mundo jurídico, que a gente entende que em algumas ocasiões é feito como venda casada. Então essas empresas utilizam desse seguro que já foi pago pelo consumidor, telefonam ou mandam e-mails e conseguem resgatar parte desse valor, trazendo para o consumidor algum valor de volta. Mas as promessas de redução das parcelas, para um valor que seria um valor incontroverso, uma parte técnica da ação revisional, isso essas empresas não conseguem. Até porque esse é um direito obtido somente de forma judicial. E como a gente vai falar da ação revisional, então? Beleza. Eu, como consumidor que tem problema com direito bancário, não consegui com essa empresa milagrosa que foi me vendido. E aí, é maravilha. Encontro, felizmente, a doutora e vou atrás da ação revisional. Como é que funciona essa ação revisional? A ação revisional, de verdade, a gente entende que precisa ter algumas teses. Uma das teses principais, doutor Matheus, é relativa à taxa média do Banco Central. Hoje, o Banco Central, inclusive a título de informação útil para toda a sociedade, o Banco Central possui um site que tem lá todas as taxas bancárias utilizadas por todas as instituições. E ali você consegue verificar se o seu contrato está distoante do que as outras instituições praticaram mais ou menos ali no valor dos contratos de outros clientes. E essas taxas, elas valem para todos os tipos de empréstimo, assim, seja empréstimo consignado, empréstimo CDC, de aquisição de bens, de automóveis, de imóveis, a pessoa verificar se ela está sendo cobrada de forma errada ou não. Sim, sim, é possível. Não, Inclusive, então vocês aí do outro lado têm que saber que é necessário procurar uma pessoa especializada para isso, porque assim, exatamente. eu não tenho a menor ideia, A já vou solução já passar meu existe. contato. A solução já existe, doutor Matheus, só que as pessoas acabam recebendo uma enxurrada de propagandas enganosas que não levam à solução de fato. O site do Banco Central
fornece essas informações, mas a análise do contrato por um advogado especialista na área é imprescindível, porque além da taxa média do Bacen, existem outras ilegalidades que podem ser realizadas no âmbito da contratação bancária. Uma delas é a utilização fraudulenta da taxa, ou seja, lá no contrato, o banco fornece a taxa que ele diz que vai calcular a sua parcela, mas na verdade, quando a gente utiliza de conhecimento multifacetado, trazendo contadores no âmbito da nossa atuação, identificamos que, na verdade, aquela taxa utilizada ela foi maior do que a taxa expressa. E isso é de uma abusividade notória. Sim. Quando a gente identifica isso e leva para o judiciário, a chance de êxito é muito grande. Aí, doutora Marcela, deixa eu ver se eu entendi. Uma pessoa, então, que está com um contra-cheque todo comprometido, a gente poderia tirar de uma pessoa que tem um empréstimo, com empréstimos consignados com taxas abusivas e tem um desconto no seu contra-cheque de 30% dos seus rendimentos. E com a atuação da ação revisional, a gente conseguiria reduzir, digamos, em metade? A gente conseguiria tirar, depender do tipo de contrato? Doutora Marcela, eu acho que eu vou ter que te interromper para o nosso momento pela ordem. Pelo que eu entendi, então, a gente tem um grande problema aqui. Você, do outro lado, que tem um contrato abusivo, olha no contra-cheque e identifica que está todo comprometido. Significa, então, que nossa ação revisional a gente vai diminuir para 30%, 35%, que, aliás, é um ponto de muita importância a gente falar, que também é limitação constitucional, certo, doutora Marcela? Perfeito, doutor Matheus pegou um gancho exato da limitação de margem do consignado, especialmente. Inclusive, tivemos um tema bastante capcioso aí sobre INSS recente. A limitação de margem, ela é constitucional, mas na prática a gente sabe que ela não funciona. Então, algumas pessoas possuem empréstimos que extrapolam o limite de 30%, que compromete a sua renda básica de sobrevivência. Porque se a gente não. Se hoje um salário médio de uma pessoa brasileira, ou a gente falar do salário mínimo, né, nem do salário médio, já não é o suficiente para comprar a cesta básica, você então tendo um comprometimento além do que o constitucional, aí realmente a gente precisa muito da função social da doutora para que isso seja resolvido com os clientes. Porque como que as pessoas vão sobreviver se não for assim? Exatamente. Temos um caso recente de uma instituição bancária que ofereceu diversos empréstimos para uma empresa, promovendo ali a facilidade do desconto diretamente no contra-cheque dessas pessoas. Diante da facilidade da tomada do empréstimo, a gente sabe que nenhuma pessoa pega empréstimo para fazer supérfluos, viagens. Todo mundo que toma empréstimo hoje no Brasil busca de alguma forma algum conforto para as suas necessidades básicas de vida. Com isso, a instituição bancária, estando presente no ambiente de trabalho, fornecendo ali o contrato imediatamente para a pessoa assinar, utilizou-se de taxas abusivas. A gente entendeu que essa instituição chegou a se utilizar de 3 vezes o valor da taxa média do Banco Central. Meu Deus do céu. Com isso, nós tivemos um grupo de pessoas que ingressou no judiciário e, por meio da ação revisional, nós conseguimos não só a suspensão dessas parcelas que foram cobradas nesses consignados, aliviando, portanto, aquele salário que estava completamente comprometido, bem como na sentença foi determinada a devolução em dobro dos valores cobrados a títulos de juros abusivos. Além da devolução em dobro, foram fixados danos morais, pois o juiz entendeu que aquela taxa ela era extremamente abusiva. Ela não estava só acima do patamar da legislação, como ela nitidamente trazia um conforto muito grande da instituição bancária em impor aquela taxa ao cliente, já que ela entendeu que aquele cliente estava em suas mãos. Nós temos que lutar contra isso. Com toda certeza. E assim a gente observa ainda mais a necessidade de advogados que entendam o assunto. É um absurdo que essas instituições bancárias elas ofereçam os contratos para os seus clientes, taxas que simplesmente afetam totalmente a vida das pessoas. O que a gente faz a respeito? Inclusive, doutor Matheus, o Legislativo e o Judiciário já promoveram diversos ordenamentos nesse sentido. Existem súmulas, especialmente uma que tem muita ênfase no mundo jurídico, que é o recurso especial de número 1061.530. Nele estão previstos todos os requisitos que precisam ser verificados pelos juízes para entender se o contrato é abusivo ou não. E, óbvio, ele carrega uma orientação de forma administrativa para que as instituições bancárias olhem para esses requisitos e evitem de incluí-los nos contratos, visando assim diminuir o assoberbamento do judiciário. No entanto, nós sabemos que a realidade brasileira é de que poucas pessoas ainda procuram o judiciário e, com isso, as instituições bancárias preferem continuar promovendo as abusividades contratuais, certas de que, em grande soma delas, não serão buscadas à justiça.
Obrigado, doutora Marcela. Em resumo, então, o que a gente tem aqui é um cenário de ações revisionais mudando vidas. Eu desejo de uma forma bem direta, bem humana. Ações revisionais mudando vidas. Porque se você tira do consumidor uma cobrança que é abusiva e que se mantém ao longo de vários meses para facilitar e dar de volta o dinheiro da pessoa, a gente está mudando vidas. Sem dúvida, doutor Matheus. É importante que as pessoas não se deixem levar por soluções mágicas. Procurem um advogado especializado no nicho de direito bancário, principalmente verificando se as sentenças estão corroborando com aquilo que o próprio contrato vai trazer. Assim a gente vai ter quase certeza do êxito, porque, claro, o judiciário é um lugar de debate. Então, a nossa luta pelo direito das pessoas ela é perene. Com toda certeza. Esse foi o nosso podcast Vozes e Vertentes Jurídicas.